Ainda não. Coloquei aqui, tudo bem. A gente vai gravar a reunião, tá? Para ficar, então, registrado toda essa explicação, tá? As ferramentas e o pessoal conseguir assistir. Quem não conseguiu entrar agora na TPC da manhã, consegue assistir à tarde e tirar as dúvidas conosco, que nós vamos estar disponíveis à tarde também, tá? Então, voltando para a nossa apresentação. O projeto de robótica educacional, ele vem aí, então, com o intuito de incentivar a prática mesmo dessa metodologia na escola, né, junto com os alunos, incentivar os professores a utilizar essa metodologia junto com as outras que ela traz consigo também, né? A gente traz uma metodologia ativa, que é utilizar a robótica educacional, mas a gente também traz junto com ela a metodologia de gamificação, a metodologia de aprendizagem por projetos, tá? Então, são todas interligadas e que a gente vai trazer junto num projeto só. Tá? É um método de aprendizagem focado na pesquisa, na descoberta e na construção de projetos de tecnologia que a gente vai utilizar, desde linguagem de programação, que é o que a gente vai focar um pouquinho mais hoje, até a parte de desenvolvimento de máquina. A gente tem que lembrar que a robótica que a gente vai trabalhar aqui nesse projeto, ela não é exclusivamente para o desenvolvimento de uma máquina. Tá? A gente, então, vai pensar também na ideia, incentivar as ideias, incentivar as invenções, incentivar a imaginação criativa, tá? Então, é um incentivo de trabalhar com tecnologia na escola, tá? Tanto para desenvolver uma máquina, para desenvolver um sistema elétrico, para desenvolver um aplicativo, utilizar a linguagem de programação para fazer um game. Então, a gente consegue aí utilizar várias ferramentas para fazer isso. Por que que a gente vai, então, focar na metodologia de robótica educacional e as outras que ela traz consigo? Porque são metodologias ativas que facilitam a aprendizagem do aluno, adequam também a nossa aprendizagem ao que o aluno está vivenciando hoje em dia, né? O aluno ele está imerso na tecnologia, ele nasce com o celular na mão, ele sabe utilizar o celular para uma rede social, para um joguinho, então ele tem que aprender a construir com isso, né? A gente precisa ensinar ele que a partir daquele equipamento que ele tem na mão, ele também consegue construir outras coisas, inventar aplicativos, construir máquinas, programar máquinas, tá? Então esse é o intuito, deixar essa imaginação criativa do aluno fluir para os projetos acontecerem na escola, tá? Levar a tecnologia para a sala de aula já é uma proposta da SEDUC há muito tempo, então a gente também vem trazendo isso a cada projeto de tecnologia que a gente implanta. Promove o protagonismo estudantil, sempre pensando que as ideias precisam partir dos alunos, então a gente vai montar um projeto para fazer uma máquina, um projeto de tecnologia para fazer uma máquina, um projeto de tecnologia para fazer a programação de um sistema na escola, ele vai partir de uma ideia de um aluno, de participação do aluno, tá? Então, a gente vai, então, sempre pensar aí no protagonismo estudantil e também já usar com isso já o fortalecimento do trabalho em equipe, mesmo estando nesse ensino híbrido ou remoto, por causa, né, da situação que a gente está vivendo, que é a pandemia, nós temos como desenvolver o trabalho em equipe através das ferramentas digitais. Então, nós temos as ferramentas digitais de comunicação, que é como a gente está usando aqui, Teams, o Meet, nós temos o CMSP, que é o Centro de Mídias, nós temos diversas ferramentas de comunicação, até mesmo o WhatsApp, e nós temos também como fazer os documentos compartilhados. Né? Ele pode sim produzir uma pesquisa científica na forma de documento compartilhado e ir fazendo isso em equipe. Tá? Então, esse trabalho em equipe também precisa ser aí incentivado. Estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico, é muito importante para todos os componentes curriculares, para todas as áreas do conhecimento, e ele vai acabar desenvolvendo esse raciocínio lógico nessa utilização de tecnologia sem nem perceber, às vezes. Tá? Ele precisa desenvolver o raciocínio lógico para desenvolver o pensamento computacional, que é a base dos estudos de robótica, é a base dos estudos de linguagem de programação.
Então, a gente acaba desenvolvendo aí o pensamento lógico junto com o raciocínio lógico, desculpa, junto com o pensamento computacional. Promove o aprendizado multidisciplinar, nós conseguimos utilizar as ferramentas, as plataformas e os conceitos de gamificação, de robótica em todas as disciplinas, em todas as áreas do conhecimento. Promove a criatividade, a imaginação criativa, ela vai ser, então, muito utilizada nesse projeto, tá? Invenção, pensar em como solucionar um problema que já chega no último desses tópicos, né? Resolução de problemas com tecnologia. Como que eu posso solucionar um problema da minha comunidade utilizando tecnologia, da minha escola utilizando tecnologia? Então, é fazer com que o aluno pense nessas soluções e consiga desenvolver na escola. Às vezes ele consegue desenvolver a ideia e isso vira uma pesquisa científica e pode ser inscrita na FECESP, por exemplo, tá? Um artigo científico escrito na FECESP, ou ele consegue desenvolver realmente a máquina, o sistema, para fazer aquilo que vai desenvolver a ideia que ele teve para solucionar o problema, usando a tecnologia, fazer o aplicativo, isso pode concorrer, então, numa mostra de robótica, num hackathon, né? E seria assim, são os porquês utilizar a metodologia. Tá? Nosso projeto ele está dividido em duas fases, fase de formação de multiplicadores e a fase da amostra de iniciação de pré-iniciação científica, de robótica e hackathon, que seria a amostra da diretoria de ensino. Nessa fase de formação de multiplicadores é a que a gente está iniciando esta semana. Então, vocês foram indicados pela unidade escolar para atuarem como multiplicadores do processo formativo na unidade escolar. Então, o que a gente está passando aqui para vocês hoje, tanto da implementação do projeto, da ideia de levar a tecnologia para a sala de aula, de levar a metodologia de robótica, de gamificação, essas ideias elas precisam ser multiplicadas na escola para que incentive tanto os outros professores, os outros profissionais da educação, quanto os alunos. Né? A gente precisa conseguir que isso chegue lá na sala de aula, para o aluno desenvolver realmente essas competências e habilidades relacionadas a esse conteúdo. Tá? Então, a formação dos multiplicadores é a formação realmente de pessoas que vão multiplicar esse conhecimento. Tá? E é por isso que nós vamos aí, então, acompanhar essa multiplicação, pedir para vocês enviarem sempre algum registro, alguma evidência, foto ou vídeo sobre a formação que está acontecendo e a multiplicação disso na escola, tá? Nós temos a parceria com professores da própria diretoria de ensino, nós já tínhamos comentado isso no ATPC, inclusive hoje a nossa formação é com a Jordana, professora Jordana Doli Colina, e a Maria Adriana, que é a nossa PCNP de inglês. Porém, como ela está na TPC de inglês, hoje eu estarei substituindo ela, tá? Mas é a formadora oficial da nossa semana. Quais serão os nossos encontros? Nosso primeiro encontro, que seria dessa semana, é sobre linguagem de programação, o uso da gamificação para a aprendizagem de linguagem de programação, né? Então, nós vamos utilizar aí duas ferramentas, dar para vocês duas ferramentas, que é o Scratch e o Code Combat, que fazem essa gamificação bem bacana no ensino da linguagem de programação. É um conteúdo que já está nos cadernos do segundo bimestre de tecnologia e inovação. Eles estão iniciando essa linguagem, esse pensamento computacional, então nós precisamos mesmo fortalecer esse lado, tá? No segundo encontro, a gente já entra com um pensamento computacional, partindo para a eletrônica e para o uso de simuladores em sistemas eletrônicos, em circuitos, tá? Então, vocês vão poder aí vivenciar algumas experiências, oficinas, mostrando o simulador de sistema de circuito elétrico e também a aplicação disso. Tá? No terceiro encontro, a gente já vai ter um foco mais para o microcontrolador Arduino, então para programação, para a gente conseguir aí desenvolver um sistema programado,
tá? Com uma lógica de programação, usando o microcontrolador Arduino, que é uma das peças que está aí prevista no kit de robótica lá do documento orientador. E no quarto encontro é uma oficina prática mesmo. Então, a gente vai colocar em prática tudo o que foi falado, né? Tudo o que foi dito nas outras formações. Então, a gamificação usando as plataformas, as ferramentas, o uso dos simuladores e também a prática em si, né? Montar um sistema. Tá? Então, seriam os nossos 4 encontros desse primeiro semestre, que é essa parte de formação de multiplicadores mais focada. Para a gente falar do projeto de robótica, é necessário falar dos espaços que a gente vai precisar para desenvolver, tá? A SEDUC, ela vem com uma proposta no documento orientador para a escola adequar um espaço que ela é chamado de espaço de inovação ou espaço maker, tá? O que seria esse espaço de inovação ou espaço maker? Seria uma sala adaptada, tá? Então, ali eu tenho bancadas, assim como vocês estão vendo aí nas fotos, bancadas livres para que o aluno consiga trabalhar com os kits, tá? Com as ferramentas, com o kit de robótica, com os componentes eletrônicos, tá? E até mesmo com outros itens, outras ferramentas na cultura maker, tá? Fazendo objetos, colocando a mão na massa. Então, o importante de ter essas bancadas livres é exatamente para fazer o trabalho mão na massa, tá? Além disso, o acesso à tecnologia com o uso dos notebooks, que a secretaria já está enviando para as unidades escolares, tá? Então, a gente já tem aí os notebooks também entrando para essa sala de inovação, tá? Esse espaço. E o restante, né? Ai, mas eu estou vendo uma sala que tem aí móveis especiais, eu vou precisar comprar móveis para minha unidade escolar? Não. Eu posso utilizar os móveis da própria unidade escolar, tá? Uma das propostas da SEDUC é transformar o espaço do Acessa em espaço de inovação, tá? Muitas unidades escolares estão com o espaço do acesso com alguns computadores sem funcionar, por exemplo. O que vai fazer? Retira esse computador que está sem funcionar e a bancada que ele estava ocupando pode ficar livre para o trabalho do mão na massa, para o trabalho manual, tá? Eu vou colocar esses computadores, os que estão funcionando, eu vou colocar fora de uso? É claro que não, eles vão ser super importantes. Então, a sala do acesso, ela continua existindo, né, com o computador, ela vai receber um outro nome, porque vai ser um espaço de inovação, mas agora ela vai ter uma outra configuração, tá? Eu consigo adequar esse espaço, tá? Deixar o espaço com mesas mais livres e também levar para esse espaço os itens, as ferramentas, os EPIs que vão ser necessários para o desenvolvimento dos projetos Maker e dos projetos de robótica. Tá? Então, a proposta é adequar, construir um espaço para que o trabalho mão na massa seja realizado, mas com o uso de tecnologia também. Então, os computadores estão presentes, tá? Outra coisa que pode ser feita e que nós estamos sugerindo, chamar os alunos para essa adequação, né? Chama os alunos para pensar nessa sala, para imaginar com vocês como é que seria essa sala. A participação deles na construção desse espaço é super importante até para o sentimento de pertencimento à unidade escolar. Então, chamar os alunos, chamar os pais, os responsáveis, a comunidade para auxiliar, tá? Essa sala ela pode ser construída com materiais reutilizados. Tá? Eu não preciso necessariamente ter os banquinhos e as cadeiras que nem está mostrando na imagem. Eu posso fazer banquinhos, cadeiras, puffs com material reciclável. Tá? Eu posso usar um pneu de caminhão para colocar o aluno sentado ali como um puff, tá? Eu posso utilizar puffs de garrafa PET. Então, assim, as ideias, elas são muitas. E aí a gente precisa mesmo da colaboração dos alunos, dos pais, para pensar nisso, para pensar em quais são as alternativas que eu tenho à minha disposição, que eu posso usar para transformar esse espaço, para fazer prateleiras, para fazer armários, para guardar as ferramentas, tá? Para fazer um suporte para guardar ferramentas, como vocês estão vendo aí em azul na imagem, tá? Então, esse espaço ele pode ser adequado e transformado na escola. Aqui a gente tem, deixa eu só parar um pouquinho, é uma escola, tá, em Itapecerica da Serra, que montou já o seu espaço maker
com os móveis que ela tinha na escola e com as ferramentas, os equipamentos, os kits que ela já tinha também, tá? Eu vou mostrar para vocês como que ela fez. Ó, dá para ver que são móveis que já tinham na escola, os equipamentos tecnológicos do centro de mídias na unidade escolar, né, que foi enviado pela Seduc, que a escola comprou os periféricos, os kits, tá, de montagem na robótica, também de maker, tá? Então a gente tem aí a adequação do espaço com o acondicionamento de todas as ferramentas e itens, tá? Nós temos aqui na nossa diretoria, nós temos também, ó, a escola Aribocuí já está aí montando o seu espaço maker, ele já está aí bem ajeitadinho, vamos dizer assim. O Gladstone está aí na reunião também, ele que foi aí o autor, né, desta obra-prima. Então a gente tem um espaço montado para mostrar para vocês que é possível, qualquer escola pode, tá? Então olha a adequação que eles montaram, os armários, os projetos, tá, de eletrônica, de robótica que eles já estão desenvolvendo. São móveis que a escola já tinha, ele só adequou, tá? Ó, carteiras para dar esse espaço para o aluno trabalhar a mão na massa, para instigar a imaginação, tá? Então essa é a proposta, adequar o espaço, tá? Ah, Stephanie? pode falar. Não, então, aproveitando isso que você está falando, a questão do espaço, né, nós sabemos que muitas das escolas, né, têm a dificuldade de espaço, não tem salas ociosas, né? Então, a gente pode usar a sugestão de a gente, quando eles adquirirem esses kits, os materiais para desenvolvimento dessas atividades, eles podem utilizar uma caixa, né? Muitas das escolas, quando receberam aquele kit do, do kit do professor, tinha hack da TV e guardava o computador ali dentro, de repente ele pode utilizar aquela hack para guardar esses materiais. E como eles têm rodinha, de repente ele pode ser transportado para um espaço onde ele pode desenvolver atividade, ou de repente no pátio da escola, ou numa própria sala de aula, onde o professor tem a aula que vai dar a aula dele. Então, isso são sugestões, né? Nós entendemos que muitas das escolas não têm aquele espaço físico para poder criar um espaço como esse aqui da sala do Aribocuí, mas independente disso, se vocês tiverem um móvel, uma caixa que vocês possam guardar, né, esses materiais de uma forma segura, vocês podem utilizar esses móveis para guardar esses materiais e de repente ir transportando para o espaço onde a aula será desenvolvida. Isso são apenas sugestões que nós estamos dando, sempre lembrando que a gente entende a questão do espaço das escolas, né? Isso mesmo, exatamente. Qualquer espaço pode ser um espaço de inovação, desde que ele tenha as ferramentas para desenvolver um projeto, para desenvolver uma cultura, a cultura maker, né, um projeto maker ou um projeto de robótica. Além disso, tenho que falar rapidinho que eu já estou ocupando muito tempo da Jordana. A gente tem também os kits, né, que são necessários aí para desenvolver o projeto de robótica. Então, o kit próprio mesmo de robótica, que está descrito lá no documento orientador, o kit de ferramentas e de EPIs que estão também descritos nesse documento orientador, tá? As ferramentas é para auxiliar esses projetos, maker, a construção, e os EPIs extremamente importantes para garantir a segurança dos alunos. Tá? Então, nós temos um documento com tudo isso descrito, os itens, uma sugestão de itens, tá? Para serem adquiridos. Então, a escola pode consultar o documento orientador e fazer a aquisição desses materiais aí com o PDDE. Jordana, eu vou passar para você agora. Ela vai falar um pouquinho para vocês sobre o Scratch, tá? A nossa ferramenta de ensino gamificado de linguagem de programação.
Olá, pessoal, bom dia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta muito bacana, tá? Ela é totalmente gratuita, que é o Scratch. Ela foi criada pelo MIT, né, nos Estados Unidos, e você tem as duas opções, de você usar ela totalmente online, como também você fazer o download do software para o seu computador, mas é totalmente gratuita. Qual que é o objetivo do Scratch? Criação de jogos, de games. Inclusive, ontem, né, Stephanie, eu esqueci de falar, mas tem uma versão do Scratch para usar com Arduino, ou seja, você consegue fazer a programação do Arduino, do seu, não robô, mas, né, os comandos que você pode inserir no Arduino, você pode fazer diretamente pelo Scratch. Eu gosto de usar ela nas aulas, eu sou professora de História e Sociologia, então, mas eu uso na construção de games para as aulas mesmo, fazer uma aula gamificada, que é uma metodologia que eu uso bastante. Então, ele tem essa ferramenta. Eu vou mostrar mais ou menos como vocês conseguem acessar, como eu disse, totalmente gratuito, mas precisa fazer uma continha. Tá? Então, é só digitar aqui no Google mesmo, Scratch, né? A primeira coisinha que vai aparecer, o primeiro é Scratch, Imagine Programa, é só clicar. Stephanie, se vocês estiverem vendo a minha tela, algum problema, a internet sempre mata, a internet às vezes cai, tá? Tá cortando um pouquinho o áudio às vezes, Jordana, mas a tela tá dando para ver sim, só tá com lag. É a internet. Então, ó, tá vendo? Tá demorando até para entrar na plataforma. Tô com medo de ter até caído. Não tá com acesso. Deixa eu atualizar a página. Quando a gente abre, né, a página inicial do Scratch é assim. Eu já estou logada, porque eu já criei uma conta, mas eu vou sair para mostrar para vocês como logar, como fazer a continha de vocês. Quando a gente abre, ele coloca assim, projetos em destaque, ó, já são games que já foram criados, como é uma ferramenta totalmente gratuita, você pode utilizar todos os games que foram postados, games com foco na educação. Tem games de matemática, português para leitura, e ele não é só para fazer games. Eu consigo fazer cartões animados, eu consigo fazer interação com vídeos, eu consigo... Nossa, ele tem uma infinidade de opções, tá? Eu até consigo fazer um vídeo aula usando ele, com interações que ele tem. Gosto bastante de usar a plataforma. Então, estou aqui, a parte inicial, então você tem a opção de criar. Você consegue criar sem precisar fazer a conta, tá? Se você clicar em criar, ele já vai abrir a página inicial. Só que na hora de compartilhar o seu projeto, você tem que fazer a conta. Então, é muito simples de criar a conta. Deixa eu voltar aqui só para mostrar como criar a conta. É só clicar aqui em inscrever-se, aqui em cima. Ele vai pedir um nome do usuário, né? Não utilize seu nome verdadeiro. Você pode colocar um nickname, né? E aí você coloca uma senha, né? A senha que você quiser, tá? Números, letras, ele não tem uma necessidade de ser algoritmos, né? Com alguns... Vou colocar só números, por exemplo. Vou inventar aqui uns números. Repetir. Selecionar o país. Colocar a data de aniversário, qualquer, né? Não tem necessidade de ser
Você vai pedindo gênero, esse tipo de coisa, e um e-mail, tá? Esse e-mail é importante você colocar um e-mail que você costuma usar bastante, porque para você conseguir compartilhar alguma coisa das atividades que você produziu, você precisa abrir esse e-mail e fazer uma confirmação lá. Eu consigo criar, fazer tudo sem precisar acessar esse e-mail, mas na hora que eu quero compartilhar o meu jogo, que é onde eu vou querer enviar para o meu aluno esse tipo de coisa, eu preciso entrar no e-mail e validar essa conta, tá? Então, eu vou colocar aqui a conta institucional. Ele vai sempre pedir para confirmar, né? Não sou robô. Pronto, já fiz a minha conta, meu nickname é esse, é só eu começar. A ferramenta em si, ela te dá, como eu disse, eu tenho vários joguinhos. Se eu clicar aqui num jogo, qualquer um que já está pronto, eu consigo ver como ele foi feito e eu posso replicar isso. Ou seja, eu adorei esse jogo, eu só quero alterar uma coisa ou outra. Então, eu vejo como ele foi criado e vou lá e faço as alterações. Eu posso fazer uma cópia para mim, tecnicamente. Então, como por ele ser público, ele não limita, né, a questão das criações, né? Eu posso pegar outros, posso utilizar só compartilhar o mesmo game, como posso também fazer algumas alterações. A internet hoje não está ajudando. A internet caiu, Jordano? Não, não caiu, ele está rodando Tá lento aqui, ó. Não sei o que aconteceu. Deixa eu tentar abrir a página. Se estiver indo na outra, eu compartilho outra tela. Ok. Acho que a outra tela está melhor. Deixa eu compartilhar outra tela, porque eu estou em duas telas, né? Agora foi, acho que é a questão da tela que não estava indo. Deixa eu só arrastar essa daqui, então, para mim aqui. Isso, pronto. Essa é a página inicial, é o palco, né? Então, mas eu quero pegar, eu quero ver alguns projetos, né? Eu quero ver se alguém tem algum projeto já pronto que eu quero utilizar. Então, eu posso buscar, ele tem aqui, ó, explorar, ele vai aparecer, né, vários projetinhos já prontos. Eu, inclusive, busco muitas ideias aqui, tá? Geralmente, não começo meu jogo do zero. Eu primeiro venho dar uma olhada, ver o que eu consigo aproveitar e depois eu vou alterando. Então, aqui, a maioria está em inglês. Deixa eu traduzir a página. Deixa eu ver se ele pega. Ensino doméstico, vamos ver aqui o joguinho. Essa é a página para jogar, é aqui que eu compartilho com o meu aluno. Então, meu aluno vai poder, eu tenho que colocar uma descrição nesse jogo antes de enviar, porque o aluno tem que saber quais teclas ele vai usar, né? Qual é o objetivo do jogo, então eu faço essa descrição. E aí, aqui é a página para jogar.
tá? E aí eu posso enviar o link, ó, tá vendo? Esse é o link aqui que eu envio o link para o aluno. E se eu quero ver como esse jogo foi criado, eu venho aqui, ó, ver interior. Nesse ver interior, eu consigo ver todos os bloquinhos que foram usados. O Scratch, ele é uma plataforma de programação em blocos. Então, eu preciso entender de programação? Não, eu não entendo muito de programação. Por exemplo, HTML é uma programação mais complexa, né? Ela é uma programação de códigos, e aqui no Scratch eu não preciso ter esses códigos. Eu só preciso juntar os bloquinhos e fazer com que meu jogo aconteça, tá? Então, nesse caso, esse jogo aqui que eu abri, ele vai usar todos esses bloquinhos, né? Eles vão sendo combinados para que o jogo seja, para que ele aconteça. Você clica na bandeirinha e ele inicia. Ele inicia como que o jogo tem que ser feito, se é um vídeo e tudo mais. Mas esse daqui tá em inglês, tá? E na hora de criar, obviamente, você quer fazer o seu próprio jogo. Esse aqui eu estou no jogo já pronto, mas eu consigo ter essa visão dos blocos. Se eu quero fazer o meu próprio jogo, então eu vou novo. Aqui é a página inicial, aqui a gente tem o palco, então o Scratch ele chama de palco todo o local de criação. Então, tudo que você vai criar vai aparecer aqui é o palco, certo? Olha lá, o palco. Aqui, nesse espacinho, deixa eu pegar minha canetinha. Aqui é o palco, tá? Esse espacinho é o espaço onde você cria, você vai ordenando os blocos para que tudo aconteça aqui. Então, aqui você dá os movimentos e as coisas vão acontecer aqui ao lado. Sempre ele vai iniciar com esse gatinho, né? Porque o gatinho, ele é a marca registrada do Scratch. E aqui você tem a movimentação desses personagens. Ele tem os cenários, tá vendo? Eu tenho o cenário, então eu vou escolher o fundo, aqui tá branco, eu posso ir colocando tudo. Eu gosto sempre de frisar que o Scratch ele usa muito a matemática nesse ponto de locomoção dos personagens. Por quê? Eu tenho dois eixos. Eu tenho o eixo Y, que vai ser o que eu vou movimentar acima, abaixo, e eu tenho o eixo X, que vai me levar para a direita ou para a esquerda. Esses eixos, a gente tem que entender que eles sempre iniciam no ponto zero dos dois eixos. Quando a gente começa a criação, ele está no ponto zero. Tá vendo que não tem número nenhum aqui do lado do X e do lado do Y? Se eu movimentar o meu gatinho, esse número aqui já mudou, ó. Eu fui para a esquerda, então eu fui para o negativo. Como ele está sempre no zero, se eu for para a direita, eu vou números positivos, se eu for para a esquerda, eu vou no negativo. O Y é a mesma coisa. Se eu for para cima, positivo, se eu for para baixo, negativo. Observem aqui, ó, tá vendo nesse espacinho? Eixo Y, eixo X. Então, se eu for para frente, ó, X positivo, estou embaixo, Y negativo. Então, eu nunca consigo colocar ele no ponto zero certinho, depois que a gente mexe uma vez, e na hora que inicia, ele joga lá no ponto zero. Se eu quiser mudar a posição desse gatinho, ele está indo para a direita, mas eu quero que ele vá para a esquerda. É só eu clicar em direção, ele gira, né, no caso, e eu posso inverter a posição dele também. Aqui é a posição, desculpa, eu falei errado. Aqui é só a posição dele de graus, né, em que ângulo que ele está, o ângulo, tá? Se eu quiser fazer ele ir para a direita, eu tenho que vir aqui em fantasias, ele tem aqui, porque a fantasia é a carinha do personagem. E aqui eu consigo inverter, virar ele para a direita, virar ele para baixo, ponta cabeça, né? Aqui eu faço todo esse processo. E também consigo fazer algumas alterações na cor, movimentar pernas dele, se eu quiser se mover maior, menor, eu quero que ele gire, eu consigo alterar totalmente os bonequinhos aqui dos personagens que ele me dá, tá? Mas eu não quero o gato, eu quero outro personagem. Eu tenho aqui a lixeira, tá vendo? É só apagar. E aqui eu tenho o gatinho, que é o símbolo do Scratch, e eu tenho essas 4 opções. Quais seriam? Selecionar um ator que já é do banco de dados do programa, alterar as cores desse ator. Aqui ele insere um elemento surpresa, ou se eu quiser fazer um upload de um ator que eu tenho no meu computador. Então, aqui, se eu clicar em enviar ator, ele vai abrir a minha página para eu encontrar
imagens no meu computador. Mas eu vou usar os do Scratch mesmo, ele tem uma infinidadezinha assim, de atores que eu gosto bastante, tá? E podem perceber, ó, que quando você passa o mouse, o ator ele tem alguns movimentos, então já, né, eles têm várias fantasias. Esses movimentos são chamados de fantasias, tá? Nem todos, alguns são imóveis, tá? Outros têm movimentos. Então, eu vou inserir aqui a bailarina. Pronto, ela é a bailarina. Eu posso mudar o tamanho dela aqui, ó, tamanho, tá vendo aqui? Aqui eu altero o tamanho dela. Se eu quero ela tá com 100. Eu quero ela com 50, diminuo. Quero ela com 200, quero ela maior, ela tá pequena. Coloco 200, e assim eu vou alterando o tamanho dela, tá? Vou deixar ela no 100 mesmo. Pronto, escolhi o meu personagem. É importante lembrar que sempre que antes de eu criar meu jogo, meu game, meu cartão, meu vídeo, eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que ter já uma ideia prévia, uma narrativa construída. Então, eu quero fazer um jogo de perguntas e respostas. Eu consigo fazer aqui no Scratch um quiz. Eu consigo fazer um jogo de tabuleiro, eu consigo, né, fazer com que as pecinhas se movam conforme ele acerta uma pergunta. Tudo isso é possível, tá? Mas eu tenho que estar com essa ideia antes. Então, por que eu escolhi a bailarina? Porque eu quero fazer um joguinho dela, fazer ela dançar. Então, vai ser com dança, vai ser a bailarina. Aqui do lado eu tenho os cenários. Aqui, cenários. Então, é o mesmo procedimento do ator. Eu seleciono o cenário, eu posso modificar esse cenário, eu posso acrescentar um elemento de surpresa que aí o Scratch que vai escolher para mim, ou eu posso fazer o download de um cenário, que nem ele não tem nos cenários um tabuleiro, por exemplo, né? Tipo um Ludo, alguma coisa assim. Eu posso inserir se eu tiver a imagem no meu computador. Então, eu vou escolher um cenário. Ele também tem diversos cenários. Como é uma bailarina, ela vai dançar, eu vou escolher um palco. Deixa eu ver um palquinho bem bonitinho. A festa de aniversário, quarto, ele tem diversos cenários. Tem interior aqui. Esse palco. Teatro, ela está no teatro. Não foi. Deixa eu ver se vai. É o procedimento internet. Aqui em cima, ó, você pode colocar o nome do seu projeto, né? Então vai ser balé. Balé tem T, né? No final. Vai ser balé. Posiciono a minha bailarina. Ele mudou, como a internet está um pouquinho lenta, vai mudar. Agora eu vou fazer essa bailarina se mover, dançar. Posso acrescentar letras, posso acrescentar uma frase, posso ir fazendo tudo isso, tá? Mas eu vou fazer essa bailarina dançar inicialmente. Primeiro a gente precisa conhecer os códigos. Os bloquinhos de código são todos esses aqui na lateral, tá? Aqui. Então, esses códigos aqui é que vão fazer os movimentos do jogo. Fantasias é para eu alterar, eu posso mudar a cor do vestido dela, posso mudar a cor do cabelo, né? Posso mudar a posição dela, né? Eu posso trocar de fantasia, ó, como ela tem esses movimentos, ela pode iniciar no movimento que eu quiser. Eu que escolho, ó, cada vez que eu mudo o movimento dela aqui nas fantasias, ela altera lá, tá? Então, eu vou começar na 1 mesmo, na bailarina A, B, C e D. É importante a gente também sempre gravar os nomes das fantasias, porque na hora que eu quiser fazer alteração, eu tenho que saber para qual que ela vai, tá? E sons, a gente também pode acrescentar música. Eu quero que a bailarina dance, então, quando o jogo for começar, vai ter uma música. Então, aqui, ó, é o mesmo procedimento da escolha do ator e do palco, e do cenário. Eu tenho selecionar um som que ele já tem na galeria, eu posso gravar a minha voz para inserir ali alguma orientação, posso pegar um som surpresa ou posso fazer o upload de um som que eu já tenha escolhido previamente. Vamos selecionar um som. Ele tem, ó, efeitos, animais, notas, espaço, esporte, voz, né? Deixa eu ver notas. Piano, percussão, não. Loops. Acho que vai ter que ser o percussão. Vou escolher esse, é só clicar, ó, ele aparece aqui. Esse primeiro som é um som de sugestão do próprio personagem. Você pode deletar ele e deixar só o som que você quer. Eu sei que vocês não vão ouvir,
porque acho que a compatibilidade do som não vai no Teams, mas quando a gente clica aqui, a gente escuta que som é esse, tá? Que som que vai tocar. Tá, mas e aí, como que eu vou fazer essa menininha dançar? Então, primeira coisa, eu tenho um movimento, tudo isso daqui é referente a movimento, ou seja, ela vai mover 10 passos, ela vai girar para cá, para lá, ela vai de um ponto ao outro, eu que defino, tá? Depois vem a aparência, é onde eu consigo mudar ela consigo mudar a posição dela, as fantasias que ela tem. Como ela tem 4 fantasias, eu consigo mudar essas 4, ela vai modificando conforme eu determino, a cada 1 segundo, quando eu clicar em alguma tecla. É importante entender que o que o Scratch faz? Ele só vai obedecer os comandos, então eu tenho que inserir esses comandos através dos códigos. O som também, ó, que horas que esse som vai tocar, quanto tempo esse som vai tocar, então eu defino aqui nesses botões. O botão de eventos, eu acho que é o botão mais importante, porque é o momento que o jogo vai se iniciar e vai acabar. Tá? Então, ele inicia como? Ele vai aparecer como? Que mensagem será transmitida? Né? Com qual tecla vai haver o movimento? Então, é no eventos que a gente determina isso. Os controles é para como que esses movimentos e esses comandos vão acontecer. Ele vai esperar para depois acontecer, ele vai se repetir, ele vai acontecer sempre. E esses controles aqui, principalmente, quando eles têm essa opção aqui, é para eu dar uma condição. Ele só vai acontecer isso se acontecer outra coisa, que é os operadores. Eu insiro esses operadores aqui dentro, ó, por exemplo. Então, esse C só vai ocorrer, perdão, não está indo. C, ó, C. Aí eu posso inserir um outro operador aqui, tá? Eu posso inserindo vários operadores. Então, eu vou dando comandos para que isso só acontece quando tocar em tal personagem, porque é onde eu vou conseguir controlar o meu personagem. Eu coloquei um bloco errado, não quero esse bloco, é só clicar e arrastar para cá, que tudo volta ao normal. Os sensores também podem ser colocados nos controles, tá? Esses sensores e operadores. Por quê? Se tocar, se pular, quando a cor mudar, esse tipo de coisa. Depois dos sensores e dos operadores, vem as variáveis, tá? As variáveis também são para dar condição. Então, eu tenho aqui uma variável, por exemplo, ele começa com essa minha variável, mas eu posso criar variáveis para dar pontos, para alterar a velocidade. Então, quando que isso vai acontecer? Quando a minha variável, eu vou acionar essa variável para que ela aconteça. E esses meus blocos, você pode criar novos blocos com outras finalidades, tá? O Scratch também te dá essa opção de, ele não tem essa função, eu quero essa função, então eu posso criar. Só clicar em criar, aí eu vou escolher o quê? Eu vou escolher um bloco adicionar uma entrada, adicionar um rótulo, adicionar uma entrada de texto ou número, enfim, eu posso criar. E aqui embaixo, ó, ele tem essas outras opções que são extensões, que no caso, para fazer vídeos, os personagens podem ter movimentos, eu posso inserir uma caneta que desenha na página, eu posso inserir um controle para ele apertar os botões. Esses outros blocos aqui são bem interessantes, tá? Mas a gente precisa começar com os movimentos mais básicos. Então, eu vou começar com o meu evento. Essa bailarina vai começar a se mexer, dizer alguma coisa, ou vai pular, ou vai mudar de fantasia, quando o quê? Quando a bandeirinha for apertada? Não, eu quero quando eu apertar uma tecla, ou quando eu clicar no ator, que aí eu vou ter que ir lá e colocar o mouse. Então, tudo vai depender do que eu quero, ou quando determinado som começar. Então, eu vou começar com uma teclinha, tá? Ele está dizendo barra de espaços, ou qualquer tecla, ou seta, ou A ou B, eu posso determinar letra, número, tá? Eu vou deixar a barra de espaço mesmo. Então, quando a barra de espaços do meu teclado for pressionada, a bailarina, ela vai dizer oi, por exemplo, ela vai dizer oi. Ó, se eu apertar a barra de espaços, já aparece o oi, tá? Aí, quando eu apertar esse pentágono, hexágono aqui, ou octágono, não sei direito, ele pausa, ele volta tudo do início. Ela vai dizer olá. Aí eu quero que ela espere um pouquinho, ela vai dizer olá, porque se eu não der um tempo, se eu não colocar um controle de espere, de repita, a coisa acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, o olá e o movimento que eu quero. Então, eu vou dar um espere. Eu vou dar um espere 1 segundo, para depois ela se mover, para depois ela vai mover um pouquinho, ó, eu vou colocar aqui, ela vai mover 5 passos,
Ela vai para aleatoriamente 5 passos, e depois ela vai mudar de fantasia. Eu vou mudar a fantasia dela, ela está na bailarina A, né? Ó, se eu for aqui em fantasias, eu vou ver que ela está selecionada na A. A B é essa, então ela começa na A, e aí eu clico aqui, ó, eu posso escolher, eu vou colocar a bailarina B, tá? Aí eu vou fazer ela dançar mesmo, então eu vou colocar um som. Ah, e outra coisa, aqui ela vai esperar 1 segundo, e aqui vai iniciar o som, eu quero que a música comece. Então, vai tocar o som até o fim, o som que eu escolhi. Não, vai tocar só o som. Esse tocar até o fim, o som fica se repetindo em toda a situação, em todo o que foi programado. Eu vou deixar até o fim, porque ela vai dançar. Então, ela vai dizer olá, vai esperar 1 segundo, vai começar a tocar o som, eu posso escolher o som aqui, tá vendo? O som já tá aqui, por quê? Porque foi o som que eu escolhi aqui, ó, esse drum set. Lembra que eu entrei aqui e escolhi um som? Então, é o som que aparece. Aí, quando começar a tocar o som, ela vai mover os 5 passos e vai mudar para a bailarina B. Aí, eu quero que ela espere mais um pouquinho. Então, eu vou esperar aqui de novo mais 1 segundo. Ela vai ver de novo. Vou pedir, se ela girar, ela vai girar. Eu não quero ângulo, eu quero que ela mova. Eu coloquei 5 passos aqui, vocês podem ver que o número está positivo. Se o número está positivo, quer dizer que ela vai para a direita. Se eu colocar aqui um número negativo, perdão, porque eu apertei lá. Apertei sem querer. Se eu coloquei um número negativo, ela vai para a esquerda. Então, eu vou colocar -5, ela vai voltar. Ela vai de uma posição para outra. Aí, eu vou mudar de fantasia de novo. Aí, ela vai para a bailarina C. Ela mudou 5 passos e vai para a bailarina C. Tá? Então, ela começou com a A, B e C. Para que, quando eu apertar essa bandeirinha, tudo volte ao normal, eu vou até colocar aqui, ó. Quando a tecla espaço for pressionada, ela vai voltar para a fantasia A. Deixa eu sempre colocar aqui fantasia. Depois ela vai dizer olá. Ah lá, fantasia A, digo olá. E a música toca. E aí depois ela foi para B, tá vendo? É os movimentos que eu dei, até o C. Ela parou. Quando eu aperto aqui, né, ela parou lá e ela parou naquela fantasia. Foi o último movimento que eu dei. Aí eu vou mudar de novo, vou esperar mais 1 segundo. Eu acho que a tela congelou aqui pra gente, não mostrou o movimento. Não? Não. Dá uma olhadinha, vê se vai. Eu acho que tá congelado. Não, aqui é a internet. É a internet. O que eu faço? Atualizo, será? Pode atualizar o projeto, ele fica, né? Ele tá salvo. Tá gravado. vendo que tá rodando aqui, ó, salvando o projeto? Aí, o projeto foi salvo. Deixa eu ver. Não, travou tudo mesmo. Tá Abrir travado. novamente o compartilhamento de tela. Isso, tenta fechar e abrir o compartilhamento. Ivan, é você, Ivan. É o Luiz Eduardo, professor de inglês do Desculpa, Abrão. achei que era o Ivan, sua voz é igualzinha do Ivan. Tudo bem. Vamos ver, atualizei. Não tá indo mesmo, não. Deixa eu trocar o compartilhamento, então. Vamos lá. Não, mas ele não tá indo nem para mim, viu? Eu acho que travou tudo aqui mesmo. Atualizar novamente. Vai, meu filho. Ó. Aí, foi. Agora sim. Aí, né? No caso aqui, eu tô indo na bandeirinha, mas se eu apertar a tecla espaço, também tudo acontece, tá? Aí, eu vou mudar uma vez, vou deixar ela dançar mais um pouquinho. Eu sempre tenho que esperar, senão tudo acontece ao mesmo tempo. Então, eu vou lá no controle, vou dar mais um espere 1 segundo. Vou dar um giro agora, ela vai girar. Ela vai girar, eu vou colocar 90 graus, porque aí ela dá uma volta. 60, não, 90, para que ela fique de ponta cabeça. Ela vai girar 90 graus positivos, e depois eu vou colocar para ela girar ao contrário os 90 graus. Aí ela volta. Tá vendo? Gira para lá, gira para cá. E aí eu vou mudar a fantasia. Mude a fantasia para D. Então, a gente tem A, B, C e D. E aí, eu tenho que parar, né? A hora que acabar tudo, ela mudou, ela vai parar. Então, eu vou dar um outro evento aqui.
controle aqui, pare todos. Quando acabar, ela vai parar todos os movimentos. Então, apertei a teclinha de espaço, olha lá, ela tá girando. Aí ela parou lá no movimento na fantasia dela, parou tudo, aí tudo para, tudo acaba a música, né, acaba tudo. Então aqui a gente fez um movimento simples, posso inserir mais falas, ela pode dar um tchau antes do para tudo, ela vai mudar para fantasia B e vai dizer, eu posso mudar essa frase, ela vai dizer adeus. Paro todos. Deixa eu colocar aqui. Eu posso copiar alguns blocos também, colar, se eu quisesse repetir esse movimento várias vezes. Eu estou colocando sempre aqui o espelho. Ah, mas eu quero que ela repita esse movimento várias vezes. Eu posso colocar um controle, ó, repetir, aí eu posso inserir tudo isso aqui dentro do repetir. Ou seja, isso aqui vai ficar acontecendo 10 vezes, aí depois ela para tudo. Então, vamos ver. Aí ela vai fazer todo esse movimentinho 10 vezes, porque eu coloquei o repetir 10 vezes, ou seja, esse processo vai ficar se repetindo. No caso, se eu quisesse acrescentar pontos, né? Stephanie, estou dando tempo, tá tudo tranquilo? Dá para falar dos pontos? Sim, pode ficar tranquila. Se eu quisesse que ela ganhasse um ponto cada vez que ela, não sei, pulasse, que ela mudasse de fantasia. No caso, eu preciso controlar ela, então eu quero que ela pule. Eu vou querer que ela pule, ela não vai ter esses movimentos todos agora. Eu vou deletar todos esses blocos aqui, eu vou fazer uma outra outro comando. Ela vai pular e cada vez que ela pular de algum obstáculo, alguma coisa, ela vai poder marcar um ponto, tá? Então, eu posso criar eu posso adicionar um novo personagem, agora ela vai ter que pular. Ela vai pular, deixa eu ver, do besorrinho. O besorrinho vai aparecer aqui na tela. Deixa eu colocar ela na fantasia A, ó, é só vir aqui mudar que ela muda. Giro a posição dela, ela não ficou 90 graus, agora ela ficou. Deixa eu ver uma outra fantasia que ela tá pulando. Eu posso mudar as fantasias também. Ela vai pular e vai mudar de fantasia. O besorrinho, vou mudar a posição dele também. Ó. Eu quero que ele venha para cá. Vou mudar o tamanho. Vou colocar 50, um besorrinho menor. Esse besorrinho chato, ele vai ficar passando aqui na tela. Tá? Ele vai ficar passando. Só um detalhe. Sempre que eu inserir personagens, para eu fazer os códigos, eu também tenho que estar com o personagem selecionado. Senão, se eu tiver com a bailarina pensando que eu estou mexendo no besorro, eu estou mexendo na bailarina. Então, não vai funcionar. Né? Muitas vezes você está fazendo lá e o código dá errado, então a gente precisa ter sempre essa observação aqui dos personagens. Então, primeiro eu vou fazer a bailarina pular. Primeiro ela vai pular. Então, como que ela vai pular? Eu vou pressionar a tecla espaço, vou deixar na tecla espaço. Deixa eu deletar esses blocos aqui. E ela vai para cima, quando eu apertar a tecla de espaço, ela vai para cima. Então, é positivo, certo? Então, ela vai para onde? Ela vai para Y, tá? Eu venho aqui e adiciono a Y. Por que o A? O A é o ponto que está. Se eu quero que ela vá para cima, ela vai para Y. Eu quero que ela vá 10 para cima, vou colocar 15 para ela ir mais alta. Ó, tá indo 15, tá pouco ainda, eu quero que ela pule mais. Então, eu vou pôr 30. Ainda. Deixa eu ver. Deixa eu pôr mais. Acho que ela tá pequena, né? Por 50. Aí, pulou legal. Acho que aqui ela passa o bizu. Mas ela só sobe, como que ela desce? Aí eu vou acrescentar o movimento para baixo, né? Assim que ela moveu para cima, ela vai mover de novo a Y, só que menos 50. Como é positivo negativo, ela tem que voltar para o ponto inicial, então é menos 50. Barra de espaço. Espere, né? Deixa eu colocar um comando aqui. Barra de espaço. Para baixo, espere um segundo. Olha lá, tá vendo? Ela vai e volta um segundo. Só que esse um segundo aqui é muito, porque ela vai demorar muito para voltar. E detalhe, quando você for colocar
colocar quebrado no Scratch, não pode ser vírgula, tem que ser ponto. Então, eu vou colocar 0,2 para ser bem rapidinho o pulo dela, tá? Olha lá. Pulou. Só tá pulando, ela só vai fazer esse movimento. Eu quero que ela vá mais alto, eu aumento aqui. Mas eu quero só que ela pule o besouro, e cada vez que ela pular o besouro, ela vai ganhar um ponto. Então, agora eu vou fazer o movimento do besorrinho, tá? Como que eu vou fazer o movimento do besorrinho? Eu preciso que ele mova-se para a posição que eu quero. Então, ele vai começar um movimento... Deixa eu pensar aqui, que movimento que eu quero que ele comece. Eu quero que ele vá de X para Y. Você sempre tem que ficar nessa, né? Tem que pensar nessas condições aí que eu quero. Então, ele vai ter que, quando eu apertar a barra, tem que dar o evento. Quando eu clicar na bandeirinha, o besouro vai começar a mexer. E a bailarina só vai se mexer quando eu apertar a barra de espaço. Então, eu vou colocar um sempre aqui, porque ele vai ficar se mexendo toda hora, todo momento, ele não vai parar. E eu que tenho que me virar, eu que lute e pule dele, tá? Então, eu vou colocar, repita 10 vezes. Ele vai da posição que ele está, então eu tenho que olhar aqui, ó, a posição que ele está. Ele vai do menos 104 para o 215, que é essa posição final aqui, né? Ó, menos 215, aqui, ó, 104 a 215, X. Não, ele vai do 217 positivo ao 217 negativo, ele vai para lá e para cá, tá? Na posição sempre dele lá bonitinho. Então, ele vai para X, vou pegar o movimento, ele vai para a posição X, aqui, vá para X, coloco aqui dentro. Ele vai para X, 217 positivo, e depois ele vai deslizar, ele tem que deslizar por essa plataforma. Tá? Então, ó, deslize por um segundo pode ser rápido, mas vamos testar. Ele vai do 217 negativo, então eu tenho que colocar o negativo, ele tem que vir para esquerda. Aqui o 217 está à direita. Tá? Então vamos ver se eu apertar a barra de espaço o que acontece. Olha lá. Vê que ele se movimenta repetidas vezes, porque eu coloquei repita. Né? Ele vai repetir, repetir, repetir. Enquanto eu não clicar aqui no vermelhinho para parar, ele vai repetir. Tá? E aí, conforme ele está repetindo, ó, eu tenho que pular. Eu tenho que pular. Só que eu quero dar um ponto para ela. Toda vez que ela pular o besouro, ela vai marcar um ponto. Aí, e detalhe, eu tenho que também colocar uma condição aqui. Se ela tocar nele, ela perde ponto. Então, eu também tenho que adicionar esse comando, tá? Só que aí eu faço um comando novo. Porque esse comando é só para ele deslizar. Se eu quero que aconteça do fato dela tocar nele para começar eu tenho que criar um novo comando. Então, no mesmo processo, um novo evento. Quando a teclinha for tocada, né, ele vai mudar até a aparência dele, mas eu acho que ele não tem a aparência. Eu não vou mudar a aparência, não. Eu já vou colocar aqui um controle. Ele vai esperar até o quê? Até ela tocar nele, até ele tocar na bailarina. Então, ó, apertei a barrinha, ele vai estar esperando acontecer alguma coisa. Ele vai estar nesse movimento, aguardando acontecer alguma coisa. O que eu vou colocar? Eu vou colocar um sensor, tá? Vou colocar um sensor porque se ele tocar na bailarina, ó, tocando em bailarina, se ele tocar na bailarina, ele vai parar. Ele não vai mais se movimentar, por quê? Porque aí ela parou o jogo, ela vai parar, pare todos. Ou posso parar só a bailarina, né? Pare todos, ó, só outros atores, vou parar todo mundo. Então, no momento que, se ele tocar na bailarina, ele vai parar, ou seja, ela vai perder ponto porque ela tocou nele. Esse é o comando do besouro. Agora eu vou colocar o ponto nela. Ela já está com um pulo, eu só tenho que colocar o ponto, tá? Ela já está pulando. Eu vou adicionar uma variável. Como que eu faço isso? Novamente, eu vou adicionar outro evento, é outro controle. Fazer ela pular é um comando. Fazer ela ganhar pontos é outro comando. Então, eu vou voltar lá no Eventos, vou continuar com a barra de espaço. Então, quando a barra de espaço for tocada... Não, minto, eu vou colocar na bandeirinha. Por que a bandeirinha? Porque o besouro também vai se mover junto com a bandeirinha, tá? Então, quando começar aqui a bandeirinha, eu vou mudar aqui, mudar ela de fantasia, e vou colocar
a variável pontos, ó, já tenho ela criada, tá? Você pode clicar aqui em criar uma variável e você dê um nome para ela. E aí essa é a variável que você quer acrescentar pontos nesse jogo. Ah, perdão, estava olhando outra tela, desculpa. Eu vou clicar aqui em variáveis e criar minha variável. Pontos. Ela aparece aqui em cima, tá vendo? E ela tá zero, tá zero. Então, esse ponto, ele vai sempre iniciar do zero. Então, eu coloco aqui, ó, mude minha variável para zero, sempre que o jogo começar. Então, eu cliquei a bandeirinha, ela vai para zero. Aí, quando, né, a bailarinazinha tocar no objeto, quando ela tocar no besorrinho, ela vai perder ponto. E se ela pular o besorrinho, ela ganha ponto. Então, eu vou aqui, ó, no que eu tenho de pulo para ela, tá? Eu vou colocar aqui, ó, variável, mude variável. Tem que adicionar pontos aqui, ó. Sempre eu tenho que escolher a variável que eu criei. E aqui eu vou colocar quantos pontos eu quero. Vamos supor 2. Então, cada vez que ela pular, que ela fazer esse movimento de pular, ela vai ganhar 2 pontos, tá? Vamos testar. Ó, relei nele e parou, mas eu tinha pulado ele uma vez, eu consegui ganhar 2 pontos. Como parou, vamos iniciar. Ó lá, eu clico aqui na bandeirinha, ela volta para zero, ó. Cada vez que eu pular, ela só não adicionei mais pontos, eu preciso colocar mais pontos. Adicione 2 pontos. Ela precisa ganhar pontos. Ah, tá, eu tenho que colocar um repetir aqui. Deixa eu colocar um controle sempre. Deixa eu separar aqui. Repita. Não é repita. Repita 10 vezes. E aí ela vai ficar pulando mais vezes do que a gente programou. Coloquei 50, mas aí eu posso colocar só 10. Porque se ela vai repetir o pulo, eu posso colocar um pulo menor. Porque ela vai pular várias vezes. Espere 2 segundos. Repita de novo. 10 vezes. Menos 12. Deixa eu só conferir aqui. Isso, tá ótimo. Vamos ver agora. Tecla de espaço. Ah, eu tenho que dar um ponto inicial para ela, né, querida? Não vai aí não, bonitinha. Você tá muito alto. Deixa eu pôr o besouro aqui. Então, vamos lá. Ó, relei, não marquei ponto. Inicio, ele sempre vai iniciar em zero, só que ela tá pulando. A gente colocou aqui algumas configurações diferentes, ela tá pulando mais, tá esperando para pular, né? Eu não preciso nem desesperar, ela pode ficar aqui certinho, pular rapidinho. E aqui eu adiciono pontos. Você pode adicionar outras variáveis como velocidade, por exemplo, o besouro pode correr mais rápido conforme ela passar de fase. Então, ela conseguiu 10 pontos, eu posso adicionar uma velocidade maior para ela tentar ir pular mais rápido o besouro. Isso é um procedimento mais básico mesmo, só para vocês entenderem o basicão do que é um jogo, um game. Ah, mas eu quero que ela se movimente dentro de um tabuleiro. Ela pode se movimentar, ela vai para a esquerda, direita. Eu vou definindo a posição dela através dos comandos, tá? Então, basicamente é isso. Stephanie? Oi, obrigada, Jordana. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando no chat ou no grupo também de multiplicadores, tá? Nós temos a formação novamente amanhã, então nós podemos tirar durante a formação mesmo, tá? As dúvidas de vez, ok? E nós estamos à tarde também, estaremos à tarde disponível aí, eu e o Jajá, tá? Das 4h30 às 6, né? Que seria o horário de da tarde, para tirar dúvidas quanto ao projeto, tá? E se vocês tiverem dúvidas quanto ao Scratch, já podem nos perguntar à tarde também, tá? Eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre o Code Combat, tá? Que seria outra ferramenta. Eu vou apresentar para vocês ele, deixa eu só apresentar a minha tela rapidinho.
Coloquei ele aí no chat também para vocês poderem acessar, tá? Bom, esse daqui, essa é a plataforma do Code Combat. Qual que é a diferença do Scratch para o Code Combat? Os dois trabalham linguagem de programação, tá? Os dois trabalham pensamento computacional nesse nível da programação. Porém, lá no Scratch, a Jordana disse lá no começo, ele trabalha uma linguagem em blocos. Aqui no Code Combat, eu trabalho a linguagem escrita, tá? Então, seriam duas formas diferentes de trabalhar a linguagem de programação, tá? Quando você acessa essa plataforma, você já tem aqui, então, como escolher aí se é um responsável, o professor ou o aluno, tá? Como eu já tenho a minha conta de professor, eu vou entrar nela, tá? Mas você poderia clicar aqui no professor e criar uma conta para você, tá? Então, quando você clica aqui no professor, você pode experimentar o Code Combat, tá? Então, a gente clica aqui no Continue com Code Combat e você pode fazer esse acesso com a sua conta Google. Tá? Então, ele já tem, né, essa comunicação com o Google. Eu posso fazer esse acesso com a conta institucional, por exemplo. Tá? Então, na hora que eu vou aqui na minha conta institucional, eu já tenho uma conta. Tá? Então, eu vou entrar aqui nele. Um minutinho. Ó, esse e-mail já está sendo usado, porque eu já tenho a conta de professor. Tá? Quando você vai criar a sua, então, ele vai fazer todo esse processo de criação, você vai colocar lá o seu e-mail, entra com o Google, ou entra com o Microsoft, Facebook, enfim, tem algumas outras opções, tá? Mas se você entrar com o Google, ele vai te dar a opção de relacionar a sua sala do Classroom com as tarefas que o Code Combat propõe, tá? Então, você já consegue propor o jogo no Classroom, tá? Seria aí uma dica, tá? Como eu já tenho a conta, eu vou entrar aqui direto no entrar, tá? Então, vou entrar com a minha conta Google. Só um minutinho para a plataforma carregar. Aí. Entrei com a minha conta de professor, tá? Quais são as abas que ele vai me mostrar, então? As minhas turmas. Então, aqui eu tenho a opção de criar turmas, tá? Então, eu posso criar a turma baseado lá na minha sala do Classroom, por exemplo, tá? Eu posso criar aqui uma nova turma, coloco um nome, tá? Coloco aqui uma imagem, se eu quiser, um texto descrevendo a turma, tá? A linguagem de programação que vai ser utilizada é bastante importante escolher a linguagem, porque ela vai ser utilizada durante todas as lições que você for passar para essa turma, tá? Será a mesma linguagem. O site, a plataforma, ele disponibiliza programação em 3 linguagens, né? A Python, o JavaScript e o C++, tá? Esse aqui é experimental, então não ficam disponíveis todos os jogos, tá? Na C++ não ficam disponíveis todos os níveis do jogo, mas na Python e na JavaScript ficam, tá? Vou colocar a Python aqui, que é aqui a gente consegue aí uma jogabilidade maior, tá? Experiência de programação média dos alunos. Então, se o seu aluno não tem nenhuma experiência, se ele é iniciante, intermediário, avançado, você também consegue aqui selecionar esse nível de experiência, tá? Variedade da idade, vou colocar aqui de 11 a 17 anos. E a data da aula estimada aqui é opcional, você pode colocar também, ou a variedade da idade também, enfim, tá? Aí eu crio uma turma. Tá? Essa turma, a internet também não está ajudando aqui hoje. Essa turma criada, eu vou poder, então, enviar as minhas lições para eles. Não está indo. Deixa eu ver se tem um... Ah, o nome. Teste. Aí. Salvei. Aí, criei minha turminha, tá? Então, aqui eu posso atribuir lições a eles, tá? Ó, se eu clicar aqui no processo de exportar o progresso dos alunos, eu vou ter, então, todo o progresso, então, a análise de como eles estão evoluindo no jogo. Eu posso copiar a URL da turma e postá-la na minha sala do Classroom, posso copiar o código, postar também, tá?
e convidar os alunos por e-mail, que aí eu convidaria por todos os e-mails institucionais, ok? Além das minhas turmas, que vocês podem explorar um pouquinho melhor aí depois, tá? A gente tem alguns tutoriais no site também. Nós temos a guia de cursos do site, tá? Então, todos os cursos que estão disponíveis. Então, a gente tem, ó, desenvolvimento de jogos, nível iniciante e o nível intermediário, né? Um pouco mais avançado. Desenvolvimento de web, ciências da computação 1 e 2. Então, a gente tem vários cursos aqui para serem atribuídos, tá? Então, é muito bacana trabalhar com esse início aí de programação com os alunos, tá? Aqui nós temos uma aba muito importante que é o Recursos do Professor, tá? No Recursos do Professor, ele vai ter até mesmo plano de aula para que você desenvolva. E nesse plano de aula, ele tem a opção plugada, a opção de você fazer atividade no próprio site, tá? E também te dá algumas opções de atividade desplugada. Então, como que você poderia desenvolver uma atividade pensando na linguagem de programação, pensando com esse pensamento, né, tentando desenvolver esse pensamento computacional, mas sem necessitar aí entrar no site, utilizar a internet, utilizar o computador, fazer isso com movimentos em sala de aula, por exemplo, ele também te dá essas opções. Tá? Então, você pode aqui explorar todos os recursos que o site te propõe, tá? A gente tem aqui as guias de introdução, os planos de aula, eles estão todos relacionados nesses recursos aqui do professor. Alguns ainda estão em inglês, tá? Mas a gente já tem vários deles traduzidos, tá? Uma outra coisa também, você pode traduzir o site para português do Brasil, tá? Então, a gente tem aqui várias opções de linguagem, o meu está traduzido para português. Nós também temos a guia de perguntas, enfim. Essa seria a página do professor, tá? Eu vou mostrar o joguinho para vocês, tá? Ele é um jogo baseado no RPG, então o aluno ele vai fazer todo aquele movimento de escolher o seu personagem, de escolher, de poder adquirir itens, tá? Então eu vou vir aqui, ó, minha conta. Vou no meu perfil, eu já tenho um joguinho começado, tá? Que seria esse aqui, ó. É o meu nível de jogador. Então, eu vou entrar nele mesmo para mostrar para vocês. Acho que deu bug. Ixi, por que que ele não tá indo? Vou pegar o endereço. Eu acho que tá dando incompatibilidade com o compartilhamento de tela. Só um minutinho, pessoal. Vou pegar o endereço direto aqui, para ver se a gente consegue entrar. Foi. Aqui, pronto, consegui. Ó, então essa seria a imagem que o aluno enxergaria do joguinho, tá? Eu vou colocar aqui no meu primeiro nível, porque eu já passei um nível, né? Vou colocar no primeiro nível, que é a masmorra. Tá? Então, ele abre aqui falando sobre o que você precisa fazer nesse nível. Então, colete a gema e escape da masmorra, mas não toque em nada mais. Nesse nível, você aprenderá a movimentação básica do seu herói. Então, ele fala também o nível de programação que o seu aluno está aí desenvolvendo. A sintaxe básica da linguagem de programação. Então, ele vai aprender 2 movimentos básicos aí, 4, né? 4 movimentos básicos seria o início mesmo da programação, tá? Então, eu clico em jogar. Ele pode escolher, então, o personagem dele, os equipamentos, tá? Então, aqui, se eu colocar mudar herói ou idioma, eu consigo mudar aqui a linguagem de programação. No caso, a gente tem aqui a linguagem escolhida como Python. Mas eu posso escolher JavaScript, eu posso escolher o C++, tá? Que seria aí com alguns níveis só do jogo. E eu posso escolher outros personagens. Então, aqui tem outros personagens para fazer a escolha também, tá?
Eu clico no próximo. E aqui eu começo só com essas botas, tá? Então, meu primeiro nível, ele só tem as botas de escolha. E aí, quando eu clico nas botas, ele me dá até as habilidades, ou o que essas botas me dão de habilidade para o meu personagem. Então, elas me dão as habilidades com os códigos. O move down, move left, move right, move up, que é para se mover, né? Para baixo, para a esquerda, para a direita e para cima. Tá? Conforme eu vou passando os níveis, eu vou tendo outros itens desbloqueados. Então, como eu passei o nível 1 já, eu tenho, por exemplo, esse cinto desbloqueado, tá? Que esse cinto me dá mais 5 vidas, tá? E aí, conforme vai passando aí as fasezinhas, eu vou desbloqueando cada vez mais, tá? Vamos colocar em jogar, só para que vocês vejam aí como que é feito, tá? Então, ó, ele traz a explicação do que tem que fazer, guia seu herói escrevendo um programa, então você vai escrever o código, escreva o código no editor à direita e clique no rodar. Então, ele vai ter que mover esse herói aqui por este caminho até chegar na gema, sem relar nos espinhos, né, através da codificação. Então, ele vai precisar escrever esse código. Então, eu vou colocar aqui no iniciar, eu só vou voltar tudo, tá? Vou recarregar todo o nível. E aí ele me fala todas as opções, ó. Ele me fala tudo que eu tenho que fazer, tá? Então, ó, você vai começar o jogo, você precisa coletar a gema, tá? Você precisa escrever seu código aqui à direita. Que código que vai ser esse? Aqui a gente tem os 4 modelos de código possíveis, tá? Mover para baixo, mover para a esquerda, mover para a direita e mover para cima. Então, o aluno ele vai observando todas as dicas que o sistema vai oferecendo, tá? E aí ele vai, então, escrever o seu código, tá? Aí eu vou clicar aqui em pronto, só para a gente já começar. Opa, desculpa. Vou voltar. Fiz coisa errada. Vamos lá. Jogar. Aí aqui eu posso escrever, então, o meu código, tá? Aí eu tenho aqui um move right. Deixa eu voltar aqui. Continuar. Continuar. Deixar ele dar todas as diquinhas. Então, ó, ele moveu só aqui para a direita. O que eu preciso fazer? Meu próximo passo. Mover para baixo e depois mover à direita de novo. Então, são os meus 2 próximos passos. Lembrando que, na hora de falar, né, com o seu aluno sobre a linguagem de programação, precisa ser passo a passo. Então, ele vai determinar lá os passos que ele vai ter que seguir, ele olha o problema, né, descreve o problema, coloca todos os passos que ele precisa seguir para conseguir chegar no objetivo. Então, ele vai escrever mesmo a programação aqui, tá? Então, eu vou escrever o nome, né, que é do herói, que é o hero, ponto, e aí eu coloco a programação, tá? Uma coisa que é importante aqui é que a página ela não pode estar traduzida. Vocês estão vendo que algumas coisas estão traduzidas aqui. Então, eu vou, no momento, eu preciso tirar a tradução, tá? Se eu deixar ela como uma página traduzida, ele completa sozinho, tá? Então, precisa remover a tradução, tá? Próximo código que eu preciso lá era mover para baixo. Então, é move... Eita, não está escrevendo. Só um minutinho. Vi? Dá. Uma coisa importante também, ó, tem letra maiúscula, tem que escrever com letra maiúscula aqui no código também, tá? Que ele faz a diferenciação. Os parênteses precisam ser adicionados, tá? E aí, a hora que eu clico aqui em rodar, meu personagem, deixa eu só tirar continuar aqui da frente. Ai, ele não quer sair. Tudo dá errado quando a gente quer mostrar para vocês. Eita. Ele vai mover o personagem aqui para baixo, tá? É que eu não consigo tirar esse aqui, ó. Ele não está clicando no continuar. Bom, a programação, então, vai ser bem simples, tá? Eu não vou conseguir explicar ele passo a passo para vocês hoje, mas depois a gente vai soltar o tutorial também e alguns vídeos curtos mostrando esses niveizinhos, tá? Então, cada fase, ele vai ter um desafio só para ir
codificando, mostrando essa linguagem de programação, tá? E é um joguinho nesse estilo. Então, a cada nível que ele vai superando, que ele vai terminando, ele também consegue conquistar itens, e esses itens vão dando cada vez mais possibilidades de codificação para ele, porque cada item também vem ali com uma habilidade diferente. Tá? Então, vocês viram que as botinhas têm essas habilidades, mas a gente consegue outros itens com outras habilidades. E a partir do momento que ele vai conseguindo, ele vai, então, aumentando as linhas de código que ele pode aí desenvolver durante cada um dos desafios, cada uma das missões. Tá? É um tipo de gamificação utilizando a linguagem de programação que é muito aceita pelos nossos estudantes. Essa plataforma, né, ela é difundida no mundo todo e ela tem competições, tá? Então, se vocês explorarem um pouquinho esse site do Code Combat, vocês vão perceber que existem competições no mundo todo, tá? Para fazer ligas, para disputar os jogos, para disputar aí os níveis, tá? Ele é bem interessante. Deixa eu só voltar aqui para nossa conversa. 11h31. Eu sei que ficou rapidinho a parte do Code Combat, tá? Mas nós vamos divulgar o tutorial e nós vamos divulgar também alguns videozinhos curtos, tá? Depois eu faço um videozinho curto para vocês sobre o primeiro nível, sobre o segundo, tá? E assim por diante, para que vocês observem também como que se faz aí a movimentação do personagem, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Acho que não, né? Então, ó, a gravação de hoje, ela vai ficar disponível, tá? Assim que a gente subir ela para o YouTube, a gente já disponibiliza lá no grupo, provavelmente às 4h30, na hora que a gente for iniciar aqui o nosso plantão de dúvidas, tá? Se tiver alguma dúvida também, a gente está disponível aí às 4h30 para retirar as dúvidas aí sobre o projeto, né? Para solucionar aí qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Se tiver dúvida quanto aos aplicativos, às plataformas, também pode perguntar para a gente, tá? Se a gente não souber responder na hora, por exemplo, a gente pode anotar e traz a resposta para vocês mais tarde. E também pode passar essa dúvida aí ao vivo amanhã, tá? Durante a nossa formação de amanhã e que vai ficar gravada também para que vocês consigam solucionar a dúvida. Tá? Acho que é isso, já. Alguma coisa para acrescentar? Não, é isso mesmo. Só gostaria de agradecer mais uma vez a Jordana pela participação, né? Que tem contribuído muito com o conhecimento dela. E a gente espera que vocês, de alguma forma, tenham contribuído para vocês no desenvolvimento dos projetos que, porventura, vocês já começaram a elaborar ou vão começar a elaborar dentro das escolas de vocês. Uma coisinha, né, que eu esqueci de avisar. Lá no Teams, na equipe, a gente deixou uma tarefinha que seria, assim, para multiplicação da formação na escola. Então, vocês como multiplicadores, se tiverem a oportunidade ou de multiplicar tanto essa ideia de transformar o espaço em espaço de inovação, espaço maker, quanto as ferramentas, a utilização, tanto do Scratch ou do Code Combat, tá? De poder passar isso para outros professores ou utilizar isso com os alunos, por favor, nos enviem fotos, tá? Lá na tarefinha tem o link de um Padlet para que vocês consigam aí anexar as fotos das evidências, tá? Nós temos o vídeo do Ari já com a nossa sala de inovação, né, que eles fizeram. Então, a gente espera aí que vocês nos mostrem, né, que as evidências desse projeto, que vocês nos mostrem a aplicação aí dessa formação na escola, tá? É isso, então. Qualquer dúvida, a gente está disponível às 4h30, tá? Um bom dia a todos vocês.